Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC. Seja muito bem-vindo a mais um ObraCast. Hoje um ObraCast diferente. Hoje estamos eu aqui, Gabriela, né? E nós vamos receber aqui o Danilo, tá? E hoje, por que ele é diferente? Porque pela primeira vez a gente vai fazer um podcast onde a gente vai discutir um título, onde a gente tem um assunto a ser discutido. E o que a gente separou para conversar com você, Danilo, foi quem é o novo empresário de hoje? Né? Você que é um cara que está aí atualizado em função das suas várias funções, né? Lógico que eu vou pedir para você se apresentar, mas depois eu queria discutir com você sobre isso. Quem quer ser um empresário melhor ou quem quer se tornar um empresário melhor, como é que características ele precisa ter, como é que ele precisa se portar, e aí já deu um podcast. O papo foi. O podcast já começou antes mesmo, aqui nos bastidores já estava rolando. Então, seja bem-vindo, Danilo, e aí, se você quiser se apresentar, acho que até dispensa apresentações, tá na mídia, é sempre bom. É bom da construção aí, talvez. Exatamente. Conta um pouquinho para nós. Bom, só para deixar claro aqui, né, que eu não estava sabendo da pauta, eu fiquei sabendo exatamente nesse segundo do que queremos a verdade. Então não dá para se preparar, não dá para vir com respostinha pronta. Agradeço o convite de vocês. Uma das minhas paixões é a mídia, é a comunicação, é trazer conteúdo de forma diferente. E o ObraCast eu venho acompanhando, né, Evandro, o projeto e o seu grupo também, N2. E eu acho que é uma grande conjunção de coisas aqui. Então, meu nome é Danilo Magri, hoje eu tenho 37 anos, sou aí sucessor, né, de uma holding de empresas familiares, cujo eu estou no grupo há 12 anos, né, e aí hoje sou responsável por uma das empresas, que é a LogMed, que é uma empresa de logística médico-hospitalar. Né, ela faz a ponte ali realmente entre hospital e indústria com serviços bem customizados para esse setor. Além disso, obviamente, a gente tem, né, alguns investimentos em outras áreas. Saúde é nosso principal foco, mas tem segmento de restaurante, de mídia. E eu também estou aí, né, na Jovem Pan. Tá na casa. Na casa, há 4 anos, Falando de Negócios, que é um programa ao vivo, né, 20 minutos ao vivo, todas as terças-feiras de manhã, 7h30 da manhã, onde a gente também entrevista empresários, empreendedores da região. E é um programa assim que me traz muita felicidade porque já caiu no gosto do ouvinte da rádio, né? As pessoas esperam ali para ouvir um pouco mais do empresário. Já são mais de 200 entrevistas, 4 anos no ar. E muito com o meu propósito, né? De trazer para o Vale do Paraíba mais informação, mais empreendedorismo, mais gente capacitada ou pelo menos com a mentalidade de se capacitar para fazer diferente. Isso já é um pouco do novo empresário, talvez. Sim. E a gente tem, né? Bom, primeiro agradecer, né? Porque você que acabou me aproximando da Jovem Pan, né? Fui convidado lá no seu programa, fui pego de surpresa. Não foi não. Na pauta. Vingança. Né? E assim, lá acabei me aproximando de vocês, me aproximando da Jovem Pan, e depois acabou dando certo realmente o podcast estar em parceria. E lá, desde então, inspirado em vocês, o que a gente, inspirado no Falando de Negócios, o que é? Eu acho que a gente que fala sobre educação empresarial, a gente que fala com o empresário, a gente que fala com o empreendedor, né? O nosso grande objetivo tem que ser subir a régua. Essa que é a verdade, né? Assim, eu acho que já deve estar acontecendo com você até há mais tempo do que eu, que é o quê? Quando você está na comunicação, você se sente obrigado a se atualizar mais, a estudar mais, né? Porque você não pode falar besteira, Exatamente. né? Vamos chamar assim, né? Então, assim, eu queria agradecer e queria bater esse papo com você, sabe? A gente percebe que São José dos Campos, na construção civil e em todos os outros segmentos, tem subido a régua de uma forma
muito grande, né? Assim, eu percebo que os empresários estão se preparando, eu percebo que as comunidades estão começando a acontecer, os ecossistemas. Então, assim, eu queria trocar essa ideia com você aí. Exatamente. Eu que não sou do setor, mas já recebi muita gente na Jovem Pan da construção civil, mercado imobiliário, né? Acho que São José dos Campos foi a segunda maior cidade em termos de valorização do metro quadrado. Sim. Foi Santos em primeiro, São José dos Campos em segundo. Sim. Recebi também lá o pessoal do Parque Una, né? Sim. Um projeto, talvez o maior projeto que essa cidade já viu em termos de questão urbanística, desde a época da Urbanova, acho que não faz nada tão grande na cidade. Provavelmente o maior do estado hoje em andamento, né? Com certeza. Então é muito pulsante mesmo a região, e eu falo muito isso, né, Gabi, você que tá aqui com o grupo. Quando eu voltei para São José, uns 8 anos atrás, eu também criei um grupo, que era o GEL, que era a ideia de juntar jovens empresários para discutir a pauta de negócios da região. Porque eu falei, não é possível que São José dos Campos e região não tenha pessoas interessadas em fazer diferente. E eu brincava muito, eu falava assim, falta marketing para São José dos Campos. Mas como assim falta marketing? Eu trabalhei com vendas, eu viajei esse interior de São Paulo todo, assim, então eu conheço as melhores cidades do interior. E aí você chega em Ribeirão Preto, tem um baita marketing, pinguim, calor, cidade gostosa. Por que São José na época não tinha uma personalidade? E eu acho que finalmente hoje a gente está vivendo o melhor momento da nossa cidade aqui, São José. São José tem marketing, tem posicionamento, essa questão da qualidade de vida parece que assentou. E os olhares voltaram para cá, né? Agora a gente vai fazer um evento junto com a Câmara Portuguesa, que realmente o olhar voltou para São José. E o São José, como o Evandro fala, é a Nova Califórnia. Assim, eu vejo assim, muitos investidores realmente querendo vir para São José, e eu acho que o empresário, as empresas de São José precisam acompanhar esse movimento. E eu acho que quando vocês falam de subir a régua, é justamente trazer esse olhar também, né? A sua empresa tem uma abrangência praticamente nacional, certo? Então, assim, são poucos negócios que você consegue ter uma abrangência nacional. A construção civil, a tese que a gente defende, o que é? Cara, a 2 horas de deslocamento é só uma questão de vontade. Você entendeu? Putz, é ruim você ir visitar uma obra a 2 horas daqui? É ruim. Sim. É melhor você visitar na esquina da sua casa. Mas dá para ir. Mas dá para você tocar uma obra... Hoje em São Paulo é 2 horas de distância com o trânsito. Então, o que acontece que a gente fez um estudo, a gente até apresentou no evento passado. O que foi? Vamos imaginar que a construção civil consiga atuar a 2 horas, tendo São José como centro, atuar em 2 horas de distância. A 2 horas de São José, sentido anti-horário, você está em São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, ou seja, você fecha o litoral norte. Perfeito. Você pega toda a serra, você pega o eixo Rio-São Paulo, então vamos dizer que você vai até Aparecida ou até Guará. Né? Então você pega o maior polo de turismo religioso, né? Que também gera demanda imobiliária, certo? Depois você vem para a Serra da Mantiqueira, tem Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, certo? Depois você vem para a represa ali, Igaratá, Bragança, e você fecha na zona leste de São Paulo. O eixo São José-São Paulo, passando por Mogi, Arujá, Guarulhos, chegando até a zona leste de São Paulo. Nesse raio de 2 horas... A gente fez um estudo. Tem quantas pessoas nesse raio? Cara, a gente fez um estudo por PIB. Tá. O PIB de São José são 60 bi, que já é grande, certo? Se a gente pegar essas 2 horas de raio, vai para 240 bi. 240 bi é o PIB de Portugal, cara. Então, ou seja... A 2 horas de São José... Entenderam por que a Câmara Portuguesa tá vindo atrás da gente para fazer em São José? Aí vai ser... Entendeu? Então, assim, o que a gente precisa entender, né, falando para a construção civil, vamos pegar, assim, um construtor, um fornecedor. Um fornecedor, fabricante de esquadria. Cara, ele consegue entregar em 2 horas aqui. Um fabricante, entendeu? Uma marmoraria consegue atender a 2 horas de distância. Só que as pessoas não colocam isso no plano de expansão. Você entendeu? Não colocam isso no plano estratégico. Então, ele quer ficar o quê? Ficar disputando o mercado com o fornecedor dele, sei lá, tem 100 obras no Urbanova. Em vez dele falar assim, cara, eu tenho 10% das 100 obras aqui, vou pegar 10% de outro mercado. Ele quer brigar de 10 para 12, para 15, para baixar preço... para ficar brigando naquele mundinho. Então, assim, a gente tem puxado muito a bandeira
da construção civil nesse sentido. Ou seja, cara, vamos olhar São José como a sua matriz, não como o seu único local de atuação, para a gente poder ter novos horizontes. Eu sempre digo que na construção civil, informação de qualidade é tão importante quanto qualquer ferramenta. E foi exatamente isso que eu percebi no ObraCast que eu gravei com a GAC Original. Nesse bate-papo, eu tive a oportunidade de tirar aquelas dúvidas que a gente sempre acumula ao longo da rotina, de descobrir curiosidades que realmente fazem a diferença no nosso trabalho. Desde a tecnologia aplicada até a eficiência e desempenho dos veículos híbridos e elétricos que usamos, ou que pretendemos usar no dia a dia. O mais interessante foi perceber como a GAC Original leva a sério essa troca de conhecimento. Não é só sobre falar de carro, é sobre entender o que o profissional da obra precisa e quais são as suas dores, seus desafios e como a tecnologia pode facilitar a vida de quem está ali no campo, produzindo, entregando e fazendo tudo acontecer. E essa postura de marca, de estar presente, de esclarecer, de ouvir e de trazer soluções, me conquistou. É raro encontrar uma empresa que se preocupa não só com um produto final, mas com a jornada de quem usa esse produto e de quem quer se esclarecer em relação a esses produtos, para poder utilizá-lo depois no dia a dia. No episódio deu para sentir isso claramente. Então, se você quer aprender mais e se atualizar e entender melhor como a inovação pode trabalhar a seu favor, eu te recomendo de verdade que assista o ObraCast da GAC Original. Beleza? E continua agora com o nosso episódio. Às vezes são insights pequenos como esse que já mudam a cabeça do... Muda o jogo, muda o jogo. Sabe que eu recebi o Fábio, secretário de Turismo e Desenvolvimento de Campos do Jordão, lá na Jovem Pan, e ele tem um estudo parecido. Como turismo, eles entendem que 250 quilômetros é a distância viajável de carro. E eles fizeram uma conta de um raio de 250 quilômetros de Campos do Jordão, quantas pessoas estariam disponíveis para ir de carro à cidade. Deu 50 milhões de pessoas. Se a gente aplicar mais ou menos o que você falou, a gente está falando que no mínimo tem umas 60, 70 milhões de pessoas nesse raio aí. Que exatamente. Então, bom, mas é isso aí. Você viu como é difícil a gente tocar por tema? Vamos lá. Danilo, a pergunta que eu queria fazer para você desse novo empresário, né? O que eu tenho visto no mercado é o seguinte: antes, né, eu sou de gerações bem anteriores às de vocês, o que acontece? A gente via o empresário, aquele cara sentado no pote de dinheiro, distribuindo o quanto ele queria para cada funcionário, para cada fornecedor, e o funcionário, o fornecedor, o colaborador brigando para crescer na carreira, para poder ter direito a mais. Né? Mas assim, o dono da empresa era aquele cara que era o que menos corria atrás de conhecimento, era o que menos corria atrás de atualização. Hoje, eu enxergo o contrário. Hoje, eu vejo o quê? Eu vejo que o empresário é o cara que está entrando no final de semana no ChatGPT para aprender a mexer. Eu vejo que o cara, ele está vendo que ele está tendo que se reinventar, e eu vejo o colaborador mais tranquilo. Né? Então, assim, eu queria falar um pouquinho desse comportamento do empresário novo e que quer crescer, né? A gente até interrompi a nossa conversa ali um pouquinho antes para a gente não entrar na pauta, que era o quê? Como é que esse cara tem que se comportar? Como é que ele consegue furar essa bolha? Como é que ele consegue parar de atuar só na região e atuar de uma forma mais abrangente? Como é que você enxerga esse comportamento empresarial? Bem interessante da forma que você trouxe, porque realmente aconteceu essa inversão de muitas coisas, né? Acho que nos últimos 20 anos aconteceu uma inversão de valores, de polos de poder, muita coisa inverteu. O cliente hoje tem um poder que, né? Ele tem o Google, ele tem o ChatGPT, ele tem tudo à disposição dele para discutir, para negociar, o que é bom. E eu vejo na questão do empresariado, primeiro de tudo, até um passo atrás, que mudou muito aquele estereótipo do empresário. Antes, o empresário era geralmente aquele cara com um caráter duvidoso, uma índole, né? Estereótipo, se você tivesse uma charge, ele seria aquele cara que realmente compra todo mundo com dinheiro, né? Bronco, mafioso, geralmente obeso,
porque você trabalhava muito, então não tinha espaço para saúde. Na verdade, você mostrar que você estava obeso, cansado, era um sinônimo de muitas vezes sucesso. E eu acho que o primeiro passo que essa nova geração de empreendedores, e que muitos deles da internet mostraram para nós, que o wellness é fundamental. Né? Então, CEOs hoje praticam triatlo, praticam Ironman, praticam ciclismo. E aí você fala, pô, peraí, se o Abílio Diniz, né, que agora não está mais entre nós, com 80 anos, corre maratona, eu não vou ter tempo para fazer exercício. Então, acho que começou mudando dali. O dono, o empresário, ele precisou buscar conhecimentos fora do setor dele. Primeiro de tudo, eu tenho que cuidar do meu corpo. Meu corpo tem que aguentar uma rotina mais plural, uma rotina mais pesada, uma rotina menos pragmática. Depois ele veio para a era do conhecimento. Agora eu preciso ser... Eu não preciso saber só do meu negócio, eu preciso entender sobre equidade social, eu preciso entender sobre diferentes tipos de gênero, eu preciso entender sobre o valor do dinheiro, eu preciso saber sobre tecnologia. Aí em tecnologia você abre uma ramificação enorme que vai chegar na IA, que a gente está começando a viver talvez algo sem precedente na história da humanidade. Então o empresário de fato hoje, ele precisa ser multitarefa, sem que a multitarefa traga os malefícios que isso traz. Burnout, ansiedade, cansaço extremo. É como ser multitarefa, tendo o seu esporte favorito, cuidando da sua espiritualidade, seja ela qual for. Virou um lifestyle, na verdade, a vida do empresário, né? E eu enxergo que essa questão de mentalidade também, de você ter esse tempo, de fazer a famosa gestão do tempo, e você mesmo usou uma frase antes da gente começar, me tornei muito mais produtivo em 3 meses com o avanço das tecnologias e tudo mais. Eu acho que esse é o que mudou realmente o jeito de fazer, de empresariar no Brasil, né? E o que eu acho também é que não existe mais o estereótipo, que nem você falou. Exatamente. Você entendeu? O que eu acho é que existe hoje a sua verdade. O que é bom hoje é o seguinte, cara, eu sou o empresário que tenho sucesso porque eu acordo às 5 horas da manhã. Beleza. Mas se eu for o empresário que tenho sucesso porque começa a trabalhar às 10 horas da manhã, também tá tudo certo. Ou seja, você não precisa mais estar preso nisso. E o que eu acho, que já emendando na próxima pergunta, que é a importância de você levar essa verdade para a rede social, ou levar essa verdade para os seus colaboradores, é o quê? Ela tem que ser leve. Porque, assim, não existe como você passar uma inverdade. Ou seja, se você, né, começar a treinar 5 horas da manhã, porque treinar 5 horas da manhã vai me trazer mais resultado de marketing, cara, você não vai aguentar fazer isso por muito tempo. Agora, se isso for a sua verdade, tá tudo certo. Tanto é, né, que tem empresários que vão por outros lados, né? E qual que é a vantagem disso que eu vejo, né, Danilo? A partir do momento que é verdade, passa a ser prazeroso, né, para você. Né? Que nem, por exemplo, exatamente, né, emendando na outra pergunta, é que é isso, né? Ou seja, o quanto realmente é importante ou é necessário, ou como é que você vê essa questão do eu divulgar a cara da minha própria marca, né? Eu, meu maior influenciador, o influenciador do próprio negócio. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é uma tendência que ela já começou, agora ela está se fortalecendo, né? Você pega o próprio Guilherme Benchimol da XP, ele fez isso. Em um momento ele se despluga da XP e ele vira Guilherme Benchimol. E ele, por ser uma pessoa, humaniza a XP, aproxima ela de um consumidor que talvez não tenha tanta afinidade com investimentos e faz esse movimento. Então, a gente vive, né, um boom dos influencers. Começou com o blogueiro, aí foi pro influencer grande, aí depois veio pro micro-influencer, aí nichou. O que eu já vi falar é que a gente vai sair do influenciador para o influente. E o influente é o dono do próprio negócio, é o dono da empresa. Tanto que alguns influenciadores maiores que já perceberam isso, o que eles fizeram? Marcas próprias. Exato. Eles começaram a fazer marcas próprias. Então, ninguém melhor que o Evandro, que a Gabi, que o Danilo, para colocar a cara e falar da sua empresa. Então, o empresário, né, que tem essa facilidade de comunicação, que não tem vergonha de se expor,
ele tem mais chance de sucesso nesse âmbito. Só que é uma faca de dois gumes. Sim. Carol, mas me fala, a gente chegou o tão esperado janeiro. O que o empresário da Black tá buscando para 2026? Vender, lógico. E por isso, eu já tô sabendo que vai rolar uma convenção de vendas agora em janeiro, é isso mesmo? É isso mesmo. Queremos preparar os empresários e a equipe comercial para esse ano de 2026, que não vai ser um ano muito simples. Nós temos eleições, 8 feriados prolongados, Copa do Mundo, um ano de muitas distrações. O empresário precisa ser intencional em preparar a equipe para aproveitar cada dia útil que nós vamos ter esse ano. Lá nós vamos trabalhar todo o funil de vendas. A gente vai trazer para a consciência todo o funil de vendas. Por quê? Normalmente, quando a gente está atendendo, eu sou do comercial também, a gente está atendendo quem gera demanda e que quem está lá no topo do funil a gente esquece. A gente não entende a importância, não é que a gente não entende, não está consciente que precisa continuar se relacionando com esse cliente. Quando não atende esse cliente, nós estamos deixando o cliente na mesa ou entregando dinheiro para o nosso concorrente. Vai ser dia 29 de janeiro, a partir das 13h30, vai ser ali no Hyde Park do Aquários. Nós estamos com um valor especial, com 40% de desconto nesse primeiro lote, mas são ingressos limitados. E nós temos muitas empresas no nosso grupo de empresários Constru Black que já estão aderindo e levando o time de vendas porque entenderam a importância de se prepararem e poderem acompanhar o time ao longo desse ano de 2026. Hoje você pode se expor falando unicamente da sua empresa, mas se você é uma pessoa que tem um ímpeto, um valor mais acirrado e você quer se posicionar religiosamente, politicamente, socialmente, você também corre o risco disso interferir no teu negócio. De interferir no seu negócio, de vender só para uma parcela da população e a outra te cancelar. Né? Então, você colocar a cara tem que ser pensado. Tem que ser algo assim. Cara, acabou de acontecer isso comigo, vocês acreditam? Aí, ó. Eu até mandei pro meu marido e falei assim, o ônus e o bônus da visibilidade. Eu acabei de receber uma mensagem de um fake falando assim, você lembra que você foi em tal lugar, em tal... Como é que os seus parceiros veriam você se você não tivesse ido na cervejada da faculdade? Então, assim, são coisas que você vai se expondo e são coisas naturais. E aí eu acho que o empresário precisa saber ponderar isso também, né? De uma organização de mentalidade mesmo, para não deixar se abater. Que aí que tá, né? Que nem você falou. Porque, assim, o que eu defendo é o seguinte: uma coisa é você expor a sua vida profissional. Certo? Mas, o que eu digo? Cara, você tem que entender o que briga que você vai conseguir bancar. Exato. Entendeu? Você vai conseguir bancar a exposição pessoal? Você vai conseguir bancar se alguém fizer uma piadinha com o teu filho? Você entendeu o que dizer? É isso aí. Então, não vou conseguir. Então tá bom. Então não exponha. Então não expõe. É isso aí. Você entendeu? Mas eu tenho medo de mostrar os números da minha empresa. Então tá bom, então não expõe. Essa é a vantagem dessa liberdade que você tem nas redes sociais. Ou seja, na verdade, você não precisa, não existe uma tabela. É que tem gente que às vezes não consegue... Confunde, né? Exato. Exatamente, né? Então, assim... E eu até vejo, o Danilo, que eu vi essa semana lá, que legal, né? Que você tá com novos desafios aí na questão de piloto, né? Não sei qual é a fórmula que você vai... Eu não entendi direito. Eu sei que era uma montagem de A, inclusive. Tá brincando. Perfeito aquilo ali. Você tá brincando. Mas, pô, imagina se eu fosse companheiro de equipe do Max Verstappen, com certeza... Tá vendo como a internet manipula as pessoas? Mas você vê como é que é, sabe? Você não conhece. Você não acompanha a Fórmula 1, exatamente. Porque não estava escrito. O Max Verstappen, ele é o melhor piloto de Fórmula 1 da atualidade. Eu brinquei falando que a Red Bull tinha definido a equipe e eu ia ser o companheiro de equipe do Max Verstappen. Eu tinha uma foto minha vestido de piloto e eu sentei o Max Verstappen do meu lado, usando o Nano Banana da Google, né? Então nem tudo que a gente perfeito, vê... não ficou? Ficou perfeito. Pra mim, pra mim eu tava aqui... Nano Banana do Google. Tá, do Google. Pra mim, você ia jogar, sei lá, agora sair do kart e correr Fórmula Porsche Cup, sei lá, ia fazer alguma outra, ia mudar de Olha aí, como encaixou a importância desse assunto. Agora vê como é que são as coisas? A outra coisa, né, que quem tem déficit de atenção tem que prestar mais atenção, né? É o seguinte... É o risco de ser manipulado. Não, é o tipo assim, cara,
a importância de ler tudo, né? Eu só bati o olho lá. Caramba, legal. Legal, pô, beleza, vamos falar disso no podcast. Mas eu vi um estudo dizendo justamente isso, que a rede social agora, as pessoas não têm mais vídeos longos, textos, Ninguém mais tem não paciência. têm. Então você precisa também, a gente como creators, como influencers, enfim, pensar numa estratégia de marketing que vai justamente trazer o que a geração quer, que é o impacto visual, beleza, tá visto. E o que a sua marca pode impactar com isso também. Por exemplo, trouxe essa questão. Só bateu o olho e viu. Então, é importante que a gente também, como empresário, tenha esse olhar, né? Essa noção desse movimento do mercado. A gente, assim, lembra que antigamente, tá falando de quê? 2 anos atrás, 3 anos atrás, o fake era a corrente que você recebia no WhatsApp, né? Sim. Aquelas correntes ridículas. Hoje, as fotos, a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira. Sim. Se você vê uma foto, talvez, de uma coisa que você não domina, você vai acreditar nela. Exato. E eu vejo assim, às vezes você pega lá algumas notícias que você recebe, né? Aquelas propagandas de páginas fake e tal. Aí você vai ler os comentários das pessoas. Misericórdia! Jesus tá voltando! Não sei o quê. E a notícia não tem pé nem cabeça e as pessoas acreditando. Então, isso é uma relação pro empresário complicadíssima. E nessa questão do automobilismo, cara, estou presenciando alguns amigos meus que a vantagem da rede social, né? O que acontece? Ele tem interesse que o público, vamos lá, quem gosta de automobilismo é um filtro, certo? Ou seja, já é uma régua alta, né? O que ele fez? Ele gosta de automobilismo. Ele meio que profissionalizou, entre aspas, só para você entender, ele vai participar da Porsche Cup e ele criou internamente só pro clube dele Um passaporte. Não, uma competição de kart. Então ele linka, você vê como a internet... Então ele linka Quer fazer parte do campeonato? Resultados da competição dele de kart. Legal, com um amigo dele participando na Porsche Cup, você não sabe muito bem o que é o quê. Ou seja, se você não ficar até o final do vídeo, você não sabe o que está acontecendo. E aí o que você faz? Fica até o final do vídeo. Olha que legal, ele criou um ecossistema. Ele soprou de Porsche Cup, mas eu vou rentabilizar com o campeonato de kart. Exatamente. Você quer correr no campeonato de kart do piloto tal? Ou eu quero, então quero fazer parte. Não, e ele nem rentabiliza com o negócio de kart. Na verdade, o que acontece? Ele tem um clube de empresários, aí ele vende para quem quer entrar quem quer. Entendi. Um dos entregáveis do clube é participar do kart. Entendi. Você entendeu? Ou seja, que é o famoso poker, né? Agora o pessoal tá inventando. Exatamente. E assim, mas vamos lá. O que eu queria entender, né? Que nem, por exemplo, você falou que faz 4 anos que você tá lá. Como é que era o perfil do empresário que você recebia há 4 anos atrás? E como é que é o perfil do empresário que você recebe hoje? O que você vê de mais diferente, né? Vamos dizer assim, porque você recebe a maioria lá empresários de sucesso, né? Olha, vou começar pelo que não muda. Eu percebi que em todas as entrevistas que eu fiz, na Jovem Pan ou em outros projetos de mídia que eu já tive também, sabe quando você tem aquela sensação, pô, isso é um negócio bom, esse cara é bom, esse negócio dá certo. Incrivelmente, todos eles falaram. Esse episódio é um oferecimento da Constru Black, um clube de empresários da construção civil do Vale do Paraíba. Se você é empresário da construção civil e quer saber como é que funciona, eu vou deixar o link na descrição aqui abaixo. Valeu, um abraço. Você perde o ajuste fino da sua empresa. Você não sabe qual que é aquela reclamação que estão te escondendo. Legal demais. Então, para mim, o que não muda é que eu percebo que quem fala de atendimento ao cliente geralmente tem as empresas mais bem-sucedidas. O que muda? Não tem mais uma pauta hoje que eu faça na Jovem Pan que eu não fale de tecnologia. E no meu podcast da Log Médica, um podcast de nicho, que eu falo só sobre o mercado médico hospitalar, 20, 30% do episódio é tecnologia. Então hoje, um empresário que não sabe falar de tecnologia ou não está investindo em tecnologia, vai ficar para trás. E se vai ficar para trás, o que significa? Tem empresas e empresas, né? Uma empresa, por exemplo, é de logística. A gente estava numa discussão assim de negócio muito boa, porque eu estava levando a empresa para um lado high-tech, onde eu ia competir com empresas de tecnologia. Mas eu falei, peraí, eu não sou uma empresa de tecnologia, eu sou uma empresa de logística. Então eu executo, eu tenho muita coisa tangível. Eu prefiro me associar a quem tem esse core de tecnologia
E a tecnologia que eu vou desenvolver internamente tem a ver com o meu core. Então, eu vou ter um roteirizador mais inteligente, eu vou ter um contador de combustível mais inteligente, eu vou ter um sistema de armazém mais inteligente. Mas eu não vou competir com uma startup de tecnologia que está pensando aquilo ali todos os dias. Vai ter dentro do seu negócio projetos de tecnologia. Exato. Então, você também tem que entender o quanto tech é o seu setor, o quanto tech é a sua empresa. E o que você vai se associar ou terceirizar. Legal demais. Não, eu concordo plenamente, né? Eu falo para a Gabi bastante aqui, é o seguinte, cara, qualquer empresa, qualquer pessoa que for montar uma empresa hoje, antes dela pensar em qualquer coisa, ela tem que pensar o que ela vai ter de tecnologia dentro dela, né? Porque não dá para nascer uma empresa, eu acho que realmente pivotar uma empresa, fazer com que ela passe a ter uma cabeça mais tecnológica é difícil, mas, por exemplo, não dá para você não pensar nisso, não dá, né? Eu e a Gabi, a gente tá montando uma empresa que é uma empresa de gestão de locações potencializadas, ou seja, gestão de Airbnb, certo? Ou seja, não dá pra gente hoje montar uma empresa de gestão de Airbnb e pensar que nem uma imobiliária que faz Airbnb, entendeu? É isso aí. Você entendeu? Então, assim, na verdade, o braço ele tem que ser... Ele começa pela tecnologia. Então tá bom, como é que são os dados desse cara que se hospedou aqui? Ele se hospedou aqui, e o que ele valorizou mais? Ele valorizou mais ter cápsula de café ou ele valorizou mais não ter hora para entrar? Que aí volta no que nunca muda, né? Que é a experiência do cliente. É a experiência do cliente. Ou seja, você pensar com... né? Tem um dado interessante, né? Assim, a vantagem da gente não ser especialista é que a gente pode falar e depois falar assim, ó, foi o que me falaram. Licença poética. Licença poética. Então eu vou falar para você o que me falaram, não sei se é verdade, né? Mas se quiserem os haters aí mandar o pau, pode mandar que dá engajamento. Qual que é a verdade? Por exemplo, o Netflix hoje, ele tem a capa, a thumb variável, de acordo com seus costumes. Então imagina o seguinte, tem um protagonista de um filme, mas que eu não assisto tanto. Mas tem um coadjuvante que eu já vi 20 filmes dele. Perfeito. Então, na hora dele aparecer pra mim, ao invés dele aparecer com aquela capa do protagonista como herói, ele aparece do coadjuvante como bandido. Sensacional. Você entendeu? Por quê? Porque ele fala assim, cara, ele não toma decisão por esse cara, ele tá acompanhando esse outro, né? E assim, então esse tipo de informação só acontece porque ele tem os dados. Né? Senão fica... A gente já ultrapassou uma fronteira, Evandro, que quando o algoritmo for mais inteligente, já ultrapassamos. O algoritmo hoje ele só não escolhe objetivamente por nós, mas ele já induz você a todo momento. Então, por que é tão gostoso ficar olhando reels do Instagram? Porque ele sabe exatamente o que você gosta. Então, você é uma pessoa que gosta de espiritualidade, futebol e tecnologia. Ele sabe, inclusive, quando te entregar espiritualidade, quando te entregar futebol, quando te entregar tecnologia. Então, a luta é muito desigual. Sim. A gente vai ter que ter realmente uma consciência de como usar isso de maneira estratégica. Eu tenho até fiz uma reunião com um cliente semana passada e ele falou muito sobre isso, sobre como a neurociência vai ajudar o empresário a desenvolver. Existem cursos já eu fui CS por 5 anos, né? E aí, quando a gente fazia os cursos de atualização e tudo mais, a gente utilizava muito a neurociência para desenvolver os onboardings de cliente. Porque justamente o onboarding faz toda a diferença. E aí eu acho que o novo empresário tem que se preocupar com isso também. E utilizar esses mecanismos que a gente tem utilizado, né? Sim. Não, e assim, indo nessa cabeça da tecnologia, a gente juntando a tecnologia com o comportamento, que é o que a gente falou da última palestra que você não conseguiu ir, mas na próxima você vai, é o seguinte, não adianta, eu acho que até aqui, também junta aquela questão de que a gente vê que o empresário está mais interessado do que o colaborador, é o quê? É porque o empresário já entendeu que para ele sobreviver, ele precisa ter esse braço de tecnologia. Ele precisa realmente se desenvolver nisso, né? E o colaborador, muitas vezes, ele está usando a tecnologia para outra coisa, né? Ele está usando a tecnologia para a qualidade de vida dele, que está tudo certo também, não estou dizendo isso. Mas a dúvida é o seguinte, quem que vão ser os novos empresários de sucesso?
né? Eu fui viajar para o exterior esse ano. O que eu vi? Cara, eu vi coisas que pra gente, pro brasileiro, a R$6 o euro, R$7 o euro, você fala assim, cara, é inviável, né? E o que eu vi? Eu via as pessoas comprando. Eu via as pessoas consumindo marcas de grife, eu via as pessoas, coisas que você fala assim, não, eu não vou pagar isso nessa camiseta, né? Eu não vou pagar isso, você entendeu? Tipo assim, mas qual que é a verdade? Essa informação, esse objeto de desejo, esse algoritmo, faz o cara criar desejo para isso, né? O que eu tô querendo dizer com isso? Cara, o dinheiro tá trocando de mão. O dinheiro está trocando de mão, né? Nós temos amigos em comum aí que trabalham em setores como consórcio, como seguro, como esse tipo de coisa. O que acontece lá atrás? Se você pegar quem que era o corretor de seguro que dava certo lá atrás, era aquele cara que tinha realmente sucesso do cliente, tinha isso, tinha aquilo, mas ele tinha o quê? A gestão da carteira, né? Isso foi mudado, por quê? Por uma outra galera que veio com o quê? Com fome. Digital, com fome. Exatamente. Veio com fome. Por quê? Porque teve acesso a coisas que não tinha, teve acesso, entendeu? Fala, cara, se eu quero o iPhone 17 agora aí, eu vou ter que trabalhar, cara. Não adianta, não vai ser o plano de carreira que vai me trazer. Você entendeu? E se eu trabalhar, eu vou ter. O Brasil, né, ele é o segundo pior país em termos de ascensão social. Então, se você nasce numa classe social baixa, você tem muita dificuldade de subir aqui no Brasil. Só perde da Índia, que a Índia tem as castas que aí você realmente não consegue ultrapassar. Mas o novo empresário, eu diria que o digital transformou muita gente em milionário. As pessoas conseguiram escalonar no digital e a IA vai transformar muita gente em bilionário. Sim. A IA é a próxima etapa desse digital que a gente viu. E é muito interessante ver o dinheiro mudando de mão, Evandro, porque as grandes marcas, elas estão numa encruzilhada. Você pega Porsche, Ferrari, eu vou vender para todo mundo ou eu vou ter que restringir? Porque você tem hoje, andando de Porsche, você tem o empresário bem-sucedido, mas você tem o MC. E aí, como é que fica? Só o dinheiro qualifica? É só o dinheiro. Então a Ferrari, eu não sei qual foi o influenciador que comprou uma Ferrari, você viu? Mandaram buscar. O cara fez que nem o McQueen, ele pintou a Ferrari do McQueen. A Ferrari, a Itália mandou uma notificação para ele, você não pode alterar o meu carro. Ele falou assim, quem disse? Então tá mudando E nem tá muito distante. E vai ter que saber quem que você vai atender, e né? não tá muito distante da nossa realidade, porque tem um condomínio aqui em São José que começou a fazer essas análises e como advogada, né? Não, a gente conta o santo, não conta... A gente conta o milagre, não conta o santo, mas que começou a não olhar só pro dinheiro. Então não é mais só sobre o dinheiro que você compra ou mora em determinado lugar. Será que você vai ser aprovado? Deu Lânio com o carro lá em Alphaville, né? Comprou 2, 3 terrenos e agora a associação vai ter que entrar nesse próximo... o dinheiro já não é mais o único balizador. E eu vou passar até uma dica de livro. Tô lendo um livro, não terminei ainda. Chama 2041. Quem escreveu foi o Kai-Fu Lee, que é o pai da inteligência artificial. E ele traz como vai ser o mundo em 2041. E falando de seguro e consórcio, ele tem um exemplo disso. Ele fala assim, olha, tem uma menina de classe média na China que ela mora e ela assina uma apólice de seguro. E ela paga R$1.000 por mês. Aí o seguro fala, olha, se você quiser pagar 900, para de comer batata frita. Ó, seu pai fuma muito. Se você quer ter uma apólice melhor, pagar 800, fala pro seu pai fumar menos. E aí você vai pagando menos cada vez o que você alcança. Só que aí essa menina se apaixona por um cara pobre da China, que mora num bairro violento, que tem mais exposição a doenças. E aí o seguro fala, esse cara vai aumentar o seu risco. Ó, se você for namorar ele mesmo, sua apólice vai voltar para R$1.000. E aí você entra num dilema ético. E a menina vai namorar e pagar mais no seguro. Então, do mesmo jeito que ela veio só colhendo benefícios, quando alguma coisa contrária acontece, aí ela vai ter essa ingerência sobre a sua vida. Tá bom, você quer namorar ele, mas aí você vai visitar ele num bairro violento, você vai estar mais exposto e vou aumentar a sua apólice de novo. Que legal. Não é muito louco isso? Nossa, pode ser que o preço da Ferrari seja em função do seu endereço. Exatamente. Aí para você é um pouquinho mais caro. Aí ela começa a definir fronteiras na sua vida. Então, e assim, a estratégia, né? Você viu a reportagem que no Brasil... Reportagem não, na verdade um influencer que falou, é o quê? Que no Brasil é o único lugar onde os
os carros equivalentes entre Porsche e BMW, a Porsche é mais barata? É mesmo. É. Só que aqui a Porsche vende mais que BMW. É o único lugar que a Porsche vende mais. A Porsche pegou uma hype aqui no Brasil, né? E estão vendendo muito, porque é isso. É o carro de desejo do novo rico, do cara do digital. Ele quer. Ele, emergente, né? a Porsche hoje, ela representa o sucesso no digital. Sim, Né? sim. Eu consegui ganhar dinheiro no digital. E que a gente volta pro começo da nossa conversa, das pessoas influentes, né? E isso vende. Né? Eu tive numa palestra, eu não vou falar o nome, mas um cara muito famoso, e ele me confidenciou no final, falou assim, Danilo, eu não gosto de mostrar ostentação na minha rede social. Eu não gosto. Mas eu aprendi que para eu vender, eu preciso mostrar ostentação. Até ele, que tem um nome feito, que teoricamente já vende por osmose, falou que se ele não mostrar ostentação, ele vende menos. Entendi. Então, assim, qual é o limite do jogo? Até onde a gente vai para vender? Tem gente que vai falar, eu não vou jogar esse jogo, eu não vou mostrar minha vida pessoal. Tem gente que vai, eu vou mostrar e vou exagerar até aqui. Exatamente. Foi o que aconteceu com o Marcos Paulo lá, né? Sócio do Pablo Marçal, né? Que foi tipo assim, não, agora que eu vou diminuir minha presença digital. Política eu tô fora, vou diminuir minha presença digital, então vou vender avião, vou vender carro, vou vender tudo, porque eu não preciso mais disso. Entendeu? Assim, e até porque é o que o pessoal explica, né? Tipo assim, o cara não tem, alguns, né? Não tem avião só por ostentação, tem porque senão é inviável fazer a agenda que os caras têm, né? Essa que é a verdade, né? A Silvia Braz fala muito disso, né? Que ela tem 3 filhas e aí ela tem que fazer a logística, ela anda muito de helicóptero, então ela teve que comprar o helicóptero, porque senão ela não poderia vir para uma reunião em São Paulo, uma reunião no Rio de Janeiro. Então, esse novo rico, esse novo empresário tem essas condições, mas que utiliza isso também como branding de marca, né? Então... E assim, e o que eu vejo é uma dificuldade, né? Que nem, por exemplo, os pais os meus amigos lá, que têm filhos da mesma idade, né? Eles falam assim, cara, o que vai ser dos nossos filhos? Eu falei, cara, o que vai ser dos nossos filhos, eu não sei, mas que eles vão ser engolidos pela essa galera que tá tendo esse acesso, né? Acesso a essa parte para realmente trazer ambição, né? Então, assim, o cara hoje ele tem o desejo de vencer e comprar a Porsche, né? Então, assim, ele tem essa dificuldade. E outra coisa, e acesso a conhecimento, né, Danilo? Que a verdade é o seguinte, na minha época, tipo assim, era o seguinte, se você tinha condição de estudar numa escola particular, você saía muito na frente de quem estudou na pública, né? E hoje em dia, cara, assim, o cara pode nem estudar, se ele tiver vontade de aprender. No YouTube hoje, você aprende qualquer coisa. Você aprende qualquer coisa, entendeu? Você vira especialista realmente. Se você souber olhar o YouTube lá, você aprende qualquer coisa. E como a grande maioria pega grande maioria não, vai... que a gente acaba vivendo muito nessa maioria, acaba fazendo o quê? Acaba pegando muito nesse viés de vencer através da venda, né? Você entendeu? Então, assim... Vendas cura tudo, né? É isso. E assim, Danilo, e como é que foi? Conta um pouco da história, né? Vocês nasceram já com abrangência nacional, vocês começaram aqui, foram crescendo. Como é que funciona como é que é essa expansão? Como é que é essa expansão de ir atuando em outros lugares? É muito por setor, né? O que você falou. Na logística, se você não expande, você se limita. Porque para você conquistar os maiores clientes, você tem que ter sinergia e capilaridade. Entendi. Se eu continuasse sendo uma empresa só de São José dos Campos, talvez eu não conquistasse os maiores clientes, porque esse cara quer que você resolva o problema dele em âmbito nacional. Entendi. Então, na logística, se você não... E a gente mora num país inflacionário. Se você não cresce, o custo te come por dentro. Na construção civil é a mesma coisa. Né? Então, você tem que crescer todo ano, senão o custo implode você, porque o combustível está lá subindo, a manutenção do carro está subindo. Então, a gente teve que... A Ogmed tem 16 anos, foram 10 anos de investimento. Crescendo, pegando dívida para ter os galpões nos lugares certos, uma frota razoável, e aí depois você vai aparando as arestas, né? Entendi. Aqui talvez esse investimento não vale a pena, vamos tirar essa cidade aqui, vamos ampliar porque deu certo. Então a gente está agora há 6 anos
aparando arestas Então, para... o crescimento vem da necessidade do cliente É e isso. não da sua vontade. Né? Não só da sua vontade, né? Vamos dizer, lógico, você fala assim, não, então, para eu atender esse cliente que é um bom cliente, eu preciso estar em outras Muito da minha praças. expansão foi por conta de clientes. Cara, você não quer ir comigo para o Rio de Janeiro? Aí você vai lá, faz aquele trabalho para aquele cliente no Rio e depois traz outros, né? Entendi. Rio de Janeiro é um desafio logístico, né? Violência, tudo que a gente sabe do Rio. Mas é a minha filial que mais cresce. Entendi. Porque ninguém quer fazer, então você tem mais oportunidade. Entendi. Então é esse jogo, né? Na logística, mas a logística está prestes a disruptar, assim, de uma maneira enormemente com o IA. Né? Um conhecido meu já foi para a China, ele falou, Danilo, eu voltei parecendo que eu estava em 2050. É drone voando pela sua cabeça, entregando coisa. Em São Francisco, o Waymo, né, que é uma empresa chinesa, que é o Uber autônomo, já faz mais corrida do que o Uber normal. Caramba. Então, em São Francisco já é normal você entrar num carro sem motorista e ele te levar. Então, o carro voador da Embraer vai mudar muito coisa na logística. Está tudo muito próximo de acontecer. Exato. Né? Então, a gente está aqui tentando, assim, ser eficiente para quando vier a tecnologia você conseguir abraçar ela. Entendi. E assim, e cada vez menos dependendo das pessoas ou em função desse novo perfil do colaborador, cada vez mais dependendo dessa relação com pessoas. Como é que você enxerga isso? Porque assim, na construção civil isso é muito difícil, né? Então assim, mas eu queria entender se isso é para todos os segmentos ou se é uma exclusividade na logística, você pega aí os maiores, Mercado Livre, Shopee, o galpão é totalmente automatizado. Você tem ali poucas pessoas garantindo o processo. O restante é tudo esteira, robô, é lindo de ver. Mas eu acho que a relação colaborador-empresariado, ela passa por um momento muito difícil, né? Aí eu vou falar Fonte Danilo, né? É uma percepção que eu tive. Depois da pandemia, os extremos se aguçaram muito. Parece que quem era pobre ficou mais pobre, quem era rico ficou mais rico. Quem era do esporte ficou mais esportista, quem era sedentário ficou mais sedentário. Quem era adepto da tecnologia ficou mais adepto, quem não era parou de se atualizar. Tudo ficou mais oposto. E essa relação empresário-colaborador também. Né? Então hoje você tem uma pauta de nós contra eles em várias frentes que é péssimo como país, como nação. Tem um quadro acontecendo no YouTube. É um empresário contra 30 Tem vários 10 agora. É. E aí começa a criar uma animosidade que não existe. Né? Para ter o emprego, tem que existir o empresário. Né? O empresário gera o emprego. Então, tá bom, você tira o empresário, acontece o quê? Né? Então, tem até um negócio legal que alguns amigos iam no bar e aí a conta dava R$100 a cerveja. Aí o mais rico pagava 50, o mais ou menos rico 10, o outro 10, os 4 mais pobres não pagavam nada. Aí um belo dia o dono do bar falou assim, agora eu vou dar um desconto para vocês. Eu vou fazer por R$80. E aí como é que a gente vai dividir esse desconto? O rico falou, vamos fazer proporcional. Né? A gente pega esses R$20 e dilui proporcional. Mas aí você vai ter o maior desconto, não é justo, você já é o mais rico. Aí o rico ficou tão triste que não voltou mais no bar. E os outros 9 ficaram sem cerveja. Daí não tinha ninguém para pagar a cerveja. Entendi. Então essa é uma analogia que mostra essa sensibilidade de colaborador com o empresariado. E eu acho que aí como empresário, o nosso papel é sim fomentar a tecnologia para o colaborador, é tentar abrir a mente de que o colaborador também usa tecnologia, não reprimir. Então, por exemplo, às vezes eu recebo uns e-mails bem chat GPT, assim, você vê que a pessoa mandou algo que ainda não está refinado. Mas tá bom, tá usando, tá tentando, né? Sim. Chama ela, fala, olha, vamos fazer um ajuste aqui e tal, mas não inibe, né? Fala, que ridículo, isso aqui tá horrível. É o que eu brinco lá. Eu falo, cara, não me mande nada do chat GPT, sem ler, né? Eu falo, cara, você pelo menos, assim, eu vou explicar. Eu coloco, mas a hora de eu passar para frente, tem que ler. Eu reviso. E na verdade, por incrível que pareça, para quem se preocupa em meio que validar o que a inteligência artificial está fazendo, faz com que você faça um conteúdo melhor,
treine a IA e estude o negócio. Exatamente. Porque às vezes quando você está escrevendo, você não está avaliando o que você está escrevendo. Exatamente. Você está só escrevendo. No direito acontece muito, né? Uma amiga minha advogada falou que às vezes ele alucina e ele traz um artigo como se fosse verdade absoluta, não existe. Isso dentro do escritório. É. E aí, assim, é erro grave, entendeu? Criaram dentro do escritório uma jurisprudência que não existia. O ChatGPT criou, a pessoa não confirmou e passou. Só que no escritório a gente tem camadas de revisão. Chegou na mão da minha coordenadora e minha coordenadora bloqueou, porque ela foi confirmar se a jurisprudência era de verdade e não existia. Sim. Então, eu acho que essa questão também. Aí eu entro, e como eu vim do mundo das startups, e a gente já falava-se muito em 2017 que a IA ia vir e que ia mudar, a gente tinha um robô de negociação, de acordos contenciosos e tudo mais. O que acontecia? A gente treinava o robô, né? Na época a gente não chamava de IA, mas era já um protótipo ali. A gente treinava o robô justamente para o robô fazer os mecanismos ali de negociação, mas sempre tinha alguém por trás. Que eu acho que é isso que na minha visão vai acontecer. Nunca vão deixar de existir operadores de IA, operadores, né? E eu acho que não vai substituir totalmente, mas sim vai ter um avanço tecnológico que eu acho que também é um movimento sadio para os colaboradores, entender que eles também precisam se nutrir, que aí a gente volta para sua primeira pergunta. Eles também vão ter que se nutrir. Isso também vai ter que ser regulado. Não a regulamentação que a gente fala das redes sociais. Porque hoje é uma corrida armamentista. É quem gasta mais bilhões para sair na frente e dominar a IA. Estados Unidos e China ali disputando quem vai dominar esse mundo novo. E LGPD, isso aí vem depois. Tá tudo certo. Depois a gente vê. Primeiro vamos criar. Sim. E aí vai em algum momento, quando a gente chegar numa criação muito evoluída, a gente vai ter que ir voltando e arrumando essas arestas soltas, os dados, né? Mas já começaram a ter, né, os primeiros casos de problema de IA, dela pegar informação que ela não deveria. Já começaram os primeiros casos, até a Droga Raia já passou por um caso como esse aí. Então, e assim, outra coisa que é importante nessa questão da mídia lá, a gente até teve uma informação, as mídias, os novos canais de mídia, né? Ou seja, eu vou tentar fazer uma conta de cabeça aqui, mas acho que é 2%, 2,5%. Bom, 2,5%. A Droga Raia, ela tem um faturamento de 40 bi por ano, certo? Com mídia indoor, ela vai faturar nos próximos 12 meses 1 bi, cara. Com mídia indoor. Você entendeu? Ou seja, 2,5% da receita que vem, 90% pro bolso. Você entendeu? Então, o que acontece? Isso é o quê? Isso é a nova necessidade do mercado. Porque qual que é a verdade? O cara que... vamos lá. O poder de você se comunicar com quem está precisando do seu serviço. Cara, tem poder melhor para alguém que está vendendo remédio se comunicar com alguém que está dentro de uma farmácia? Exatamente. Vale mais para o cara estar se comunicando com a massa através de um anúncio no Jornal Nacional, ou vale mais para ele se comunicar com quem está dentro da farmácia buscando, né? Eu trabalhei com merchandising, trade marketing na TIM e na Unilever. Foram minhas primeiras experiências. E na época não se tinha talvez essa visão tão ampliada. Mas se falava muito isso. Porque qual é a jornada do cliente? Eu tenho que pegar o cliente que usa protetor solar, eu vou pegar ele na corrida de rua, vou patrocinar a corrida de rua. Mas você já está na farmácia? Você já está no canal de aquisição do cliente. É maravilhoso. Exatamente. Exatamente. É que nem a história da gôndola, né? E sem contar, né, que aí é que nem você falou, fonte Evandro, né? E sem contar que é o seguinte, né, cara? O poder que o fornecedor tem para vender essa mídia. Exatamente. Você entendeu? É que nem, por exemplo, assim, ou seja, quando que os supermercados cresceram de fato? Quando criou aquele, acho que é 2% da venda anual. Existe uma conta mágica lá que é o seguinte: quando você vai abrir e abrir uma nova loja de um supermercado, você tinha que contribuir de presente para aquela, como enxoval da nova loja, 2% do que você vendia por ano. Para essa nova loja. Só que depois que você tinha um X de lojas, esse 2% era o suficiente para ter o enxoval de uma loja inteira. Então, ou seja, ele começava a
ampliar sem colocar a mão no bolso, você tem que fazer estoque, você entendeu? Então, assim, são esse tipo de alternativas que vão movimentando o mercado e vão criando novas oportunidades. É isso, e nem tudo também tá na IA, né? A IA é sexy, ela é nova, ela realmente vai ser o grande disruptor daqui para frente, mas tem negócio em todo o setor. Né? Tem negócios que a própria IA vai deixar talvez uma brecha para contato humano, para aquela questão do ajuste fino, que a gente também tem que olhar o que vai ficar, para a gente ser o melhor naquilo que vai ficar, porque, eu vou criar uma IA. Não, você não vai criar uma IA, a Google vai criar, a Microsoft vai criar, você vai usar essa IA da melhor maneira possível, você não vai concorrer com os caras. E assim, e a forma que eles criaram, né, que eles se estruturaram, bom, vocês acho que eram muito novos. A segunda vez que você fala isso, no primeiro.com, o que era? As empresas, elas tinham uma noção de que para elas conseguirem se lançar no mercado, elas precisavam fazer algo que fosse gratuito. Então, muitas se afundaram porque não tinham fonte de receita, né? Você entendeu? E qual que é... Por que a IA começa já tendo muito recurso para se reinvestir? Porque já ficou claro para o mercado que é o seguinte, você quer ter uma IA, você vai ter que pagar. Se você não pagar, você não vai ter. Você entendeu? Então não tem algo que... na verdade, nem não pagar, mas eles dão os trials e aí mexe com a cabeça do consumidor. Não, se a versão gratuita já tá me dando isso, quem dirá paga. Eu sou apta, tem um monte de IA que a gente paga. A Manus, eu tô usando muito. E quando o produto é bom, você paga. Eu comecei com o plano free, eu fui pro basic, agora já tô no plus. Porque ele começou a me resolver problemas, eu falei assim, vou comprar mais um negócio. E ela é focada em quê? A Manus, hoje eu faço análises mais complexas. Então, assim, desde um PowerPoint mais complexo, a um Excel mais complexo. Vou dar um exemplo. Quando, a gente, como líder, como CEO, faz tempo que eu não paro para fazer tecnicamente um Excel. Eu estava precisando fazer um simulador de fretes para um cliente meu. E eu não acertava mais a fórmula, que é complexa, é uma tabela cheia de preço, eu não estava acertando. Eu joguei no Manus, falei, faça um simulador de frete que tenha que trazer essa informação, o cliente vai digitar isso, origem, destino, né? Eu achei que ele ia vir arrumar o meu Excel. Ele me trouxe uma página web com um simulador super friendly, onde você imputa os dados e já sai o preço em tempo real. Quando ele fez isso, eu falei... Aí eu entendi o potencial da ferramenta. Agora eu tô fazendo várias coisas com ele. E por isso que eu tava falando antes da gente entrar no ar. Prova social é fogo, né? Não me esquece de me passar o nome de novo aqui. Eu fiquei abismado que ele me entregou uma página web com todas as regras de precificação que eu tinha. O negócio ficou muito bom. E aí eu falo, né? Eu como executivo, se a gente gravasse esse podcast 3 meses atrás, talvez a gente não estivesse falando de 30% das coisas que a gente falou aqui hoje. E a minha produtividade em 3 meses aumentou muito. Recebi uma visita internacional na empresa. Todo executivo sabe. Isso aí você para uma semana. Você faz aquele PowerPoint perfeito. Você tem que buscar informação. Na Manus, eu fiz em um dia. Fui capturando a informação, fui dando os prompts corretos, fui anexando os arquivos que eu queria anexar. Enter. Saiu uma apresentação 90% pronta. Eu fui lá e dei um ajuste fino numa linguagem que eu gostaria de dar, entendeu? Entendi. Isso muda muito a vida. Muda o jogo. E quanto custa? Mais ou menos, só para eu ter uma ideia. 16 dólares. 16 dólares por mês. Entendi. Eu acho que é tá 20 dólares? É o que a gente paga no nosso plano. Tem o Free, aí tem o Basic, que acho que é 8, depois vai para 16, aí tem o Enterprise, que é 100 e poucos, mas aí é... Aí é para quem vive disso, né? Para o cara poder fazer em escala, né? Na verdade é para fazer e vender para os outros. É isso. É meio isso. É isso. Né? São essas software houses, né? E assim... E de São José, assim, vamos lá, voltando um pouquinho para essa, né, a gente foi num evento no Parque Tecnológico semana passada, 2 semanas atrás. Qual que é a verdade, né? Fazia 1 ano que eu não ia. Qual que é a verdade? Você começa a ver que já existe vida, né? Você começa a ver que é o seguinte, não tá todo mundo lá porque tá tendo um evento, né? Tá todo mundo lá, tem a galera do evento, mas também já tem a galera que você vê que realmente trabalha ali, vive ali, né? O que você tem enxergado nesse sentido, assim? Em São José? Nessa parte tecnológica. Às vezes eu vou lá no Parque Tecnológico, quando eu sou convidado ou tem algum evento interessante. Eu tô bem mais seletivo para evento ultimamente, né? Sim. Porque eu acho que o nosso tempo, ele é muito
escasso pra gente ir em evento que não gera networking, ou que não gera negócio, ou que não gera conhecimento. Mas quando eu vou no parque tecnológico, tem sempre alguma coisa nova acontecendo. Quando eu vou lá na Nexus, tem mais empresa que foi acelerada, mais empresa que foi incubada. E eu acho que São José, mais uma vez, que a gente falou, ele está se posicionando. Hoje ele já tem um marketing de qualidade de vida. E eu acho que a segunda frente agora é a tecnologia. A gente está se posicionando como uma empresa inteligente, uma cidade inteligente. Eu estava em Criciúma uma vez, e eu falei que eu era de São José dos Campos, na mesa, aí a menina falou assim para mim, São José, eu conheço essa cidade. Não é a cidade inteligente? Eu falei, olha aí. Olha o selo que a gente tem que pegar e colar no peito de que a gente é cidade inteligente, entendeu? Então eu acho que São José está indo bem. Eu não consigo falar tecnicamente sobre o parque tecnológico, mas todo mundo que eu conheço lá sempre me apresenta projetos que fazem todo sentido, né? E a gente está falando, inclusive, de linhas subsidiadas, né? Eles têm uma entrada lá muito boa com FINEP, com FINAME, para quem tem Pesquisa para quem precisa de subsídio. Entendi. Então, eu acho que a gente está bem posicionado. Sabe? E o que eu percebo é essa síndrome de vira-lata do José, sabe? O que eu percebo é o seguinte, a gente também frequenta bastante São Paulo nos eventos, Alphaville e tal, o que a gente vê é que São José dos Campos é um lugar desejado, você entendeu? Só que a gente não dá o devido valor, né? A gente convive aqui, a gente vive aqui, então a gente acha que isso não faz sentido, né? Eu falo muito isso em relação ao Parque Una. O que eu entendo? O Parque Una, em função da localização que ele tá, cara, não tem como ser barato fazer um empreendimento lá, cara. Sim. Não tem jeito, entendeu? Cara, melhor lugar da cidade, um dos melhores do estado, entendeu? Então, assim, não dá para comparar um incorporador daqui da região com outro negócio que ele faça fora do Parque Una. Então, o que eu vejo é que as empresas daqui não estão tão estimuladas em participarem, em fazerem prédios lá. Só que eu fico usando de exemplo, Danilo, para que isso não saia como corte, porque senão vai ser polêmico até demais. Quem quiser ver, que assista inteiro, viu, Davi? Não põe no corte, não. Mas assim, o que eu tô querendo dizer? Imagina o seguinte, eu gosto de usar como exemplo Piracicaba, por exemplo. Piracicaba deve ter o quê? 200 mil habitantes? Acho que um pouco mais. Pouco mais? 250? Tá, né? Vamos dizer assim, mas é uma cidade com muito menos habitantes que São José dos Campos. Talvez metade, Metade. Tá, então vamos lá. O que acontece? Você pega um incorporador grande de Piracicaba. Você sabe qual que é o desejo desse cara? Que ele já cresceu em Piracicaba, que ele já domina Piracicaba? E vir para um lugar igual São José, cara. É mesmo. Por quê? Porque tem 700 mil habitantes, tem um comércio pujante, ele já não tem mais espaço para crescer aqui porque ele já domina aquele mercado. Então ele fala, onde que está a minha expansão? Então São José é objeto de desejo para muita gente nesse sentido. Então a minha visão é o seguinte, que ali vai ter uma abertura para incorporadores de fora que de repente vão falar assim, putz, vai custar mais caro fazer aqui. É a minha porta de entrada. Mas é a minha porta de entrada. Depois que eu estiver lá, aí eu já sei como é que o mercado funciona, entendeu? Você vai subsidiar ali, né? Tirar do próprio bolso para poder comprar no mercado. Exatamente. Então é aí que a conta, às vezes, não vai fechar para quem é de dentro, mas vai fechar para quem é de fora. Sim. Né? Então, assim, eu entendo que muita gente faz isso em outras áreas, né? Assim, eu fiquei impressionado outro dia quando me falaram o valor de investimento que a EDP teve para montar aquela nova sede. Tipo assim, é tipo 200 vezes o valor do aluguel, entendeu? Então, ou seja, o cara não vendo alguma coisa. Exatamente, ou seja, eles vieram para nunca mais sair. Exatamente. Você entendeu? Não é questão de quanto custa o aluguel ou quanto, certo? Eles estão vendo alguma coisa. Eles estão vendo alguma coisa que a gente não tá, né? E assim, esse é um negócio legal. Outra informação que a gente teve aqui que foi importante foi o seguinte, eu não sei se foi a Boeing, uma dessas empresas, ou se foi a Ball, não, eu acho que foi a Bayer, que faz o quê? Para montar essas sedes administrativas, o que eles fazem? Eles fazem tipo uma votação com os funcionários. Os executivos. Com os executivos. Se eles querem morar lá. Aonde eles, entre aspas, preferem, entendeu? Qual cidade nos atende? É São José, é Sorocaba, não sei o que, entendeu? Então, assim, São José foi a vencedora. Por quê? Porque aí vira a história que bom mesmo é viver em São José, né? E assim vai, né? Mas é interessante, às vezes eu recebo cliente de fora, vou almoçar, assim, eu tenho percebido que é mais frequente comentários como,
Pô, bonita cidade, né? Não conhecia, achei legal, achei moderno, achei limpo. Você começa a passar essa impressão. E mais um ponto importante também sobre essa grande aquisição de empresas aqui em São José, que São José é a única cidade do Brasil que isenta imposto para centro de serviços compartilhados. Então, se você quiser montar um CSC no Brasil, aqui é 0%. Entendi. Então, essas empresas muito grandes que querem juntar toda a parte administrativa num lugar só, é um bom caminho de... E aí o que acontece? O CSC é a abertura de portas. Vem o CSC e depois vem o administrativo. Entendi. Já que tá lá o CSC, vamos todo mundo para lá, entendeu? Exatamente. E vira essa questão de não brigar com ninguém, né? Exato. Você fala, putz, cara, eu tô em outra cidade de Minas Gerais, que eu tenho uma baita de uma isenção, se eu for para São Paulo, né? Ou seja, assim vai. Bom, como diz o Eloy, aqui a gente domina tudo menos o tempo, né? Olha aí, decorou. É, isso aí. Danilo, Gabriela, queria agradecer para vocês, né? Muito boa conversa. Eu acho que a gente fazer episódio, eu acho que fica o aprendizado de que fazer episódio com um tema central é interessante, né? Dá pra gente aprofundar um pouco mais. E obrigado pela visita e espero que venha mais vezes. Eu perdi totalmente a noção do tempo, nem sei quanto tempo de episódio que deu, mas porque foi muito bom, uma conversa realmente cheia de insights que provoca a gente a pensar no futuro e grande ao mesmo tempo que tem que pensar no desafio diário do nosso negócio, né? E espero que quem ficou com a gente até o final também tenha gostado, aprendido. Parabéns para vocês pela provocação, por fazer diferente. Estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigada também, Evandro, por estar na mesa hoje. Danilo, gratidão. Nos encontramos no passado e aí agora as oportunidades vão voltando, que tem outras oportunidades. E eu acho que fica realmente aprendizado do podcast com o tema. Eu achei que às vezes a gente foge um pouquinho, mas volta. Mas é super útil e eu gostei também. Então, gratidão a vocês. Foi excelente. Conversa maravilhosa. Mais um episódio de sucesso aí. Muito bom. Obrigado. Abraço. Tchau. Até mais. Tchau. Esse episódio do ObraCast é um oferecimento de GAC Original. O futuro chegou em São José. Conheça os novos elétricos e híbridos GAC.